Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Presença do governador Germano Rigoto, que estava afastado do programa já há alguns dias, né? E com saudade. Você não pode ficar longe do programa, hein? É verdade. Não, e eu sempre digo, Paulo, que a minha ausência do programa tem muita cobrança, viu? Porque a audiência do Pampa Debates é uma coisa impressionante. É incrível onde tu vai, tu encontra pessoas que te acompanham através do Pampa Debates, que comentam a qualquer comentário que tu faça aqui, a repercussão que dá. Então, o meu afastamento teve cobrança, viu? Muita cobrança. Mas estou de volta. Oh, coisa boa. Muito feliz de estar aqui. Não pode fazer conosco um afastamento dessa maneira, deixa tanto Com certeza, tempo. com E não é certeza. tanto tempo, né? Tem uns 12 dias, 15 Não, dias? um pouquinho mais. 15 dias, por aí. Um pouquinho Mas a mais. gente sente a falta. Um pouquinho mais, né, doutor? Quanto tempo? Eu acho que quase um mês. Ah, é? Quase um mês. Pô, não é possível, né? Lá vão ficar igual ao Senadinho, lá vão acabar eliminando por excesso de falta. Mas eu quero dizer que aqui para vir no programa tem que ter, a pessoa tem que ser esforçada, né? O doutor Pereira Lima, por exemplo, fura o pneu, né? E tem que dar um jeito de chegar na hora, sai vindo para cá com o pneu furado e chega na hora. Eu acho que realmente esse esforço... E nunca botou a culpa no Capelari, né? Tem gente que até hoje culpa o Capelari pelos atrasos. Mas tu pode culpar o teu prefeito, o Nelson Marquesan Júnior, né? Porto Alegre é a capital nacional dos buracos. Outro dia eu abri aqui, dê nome ao buraco da sua rua. O Idenir Sequim, o primeiro buraco que veio foi o Idenir Sequim. Um buraco de 3 metros por 1 Eu vou ter uma prole, de novo buraco só vou ter uma prole. Não. E o Cassiá, o delegado Stocker, mandou um e-mail. Buraco Cassiá Carpes, na frente do condomínio, do portão do condomínio dele. Um buraco, manda fotografia. Eu vou continuar com essa campanha aqui. Deu certo. Luiz Carlos Bodanese, nosso cardiologista. O homem que veio lá dos guerrilheiros, da notícia, né, veio com uma tradição aqui na Rede Pampa com o nosso Flávio Carlos Gomes. Mas também digo que, sem dúvida, temos sido muito questionados quando estamos aqui, o pessoal questiona e valoriza muito. É um programa muito assistido. Em supermercado e outros locais somos abordados. É uma coisa muito gratificante, porque é uma maneira de transmitir, discutir assuntos sérios aqui também, não é? Muito importante. Seriedade com descontração. Exatamente. O senhor é um homem de centro, né? O senhor Sim, exatamente. Muito bom senso. Como a virtude está no meio termo, eu me filio a esse grupo. Então... Os que o senhor acha as pessoas de direita, de extrema direita? Não, extremo eu acho que é uma coisa sempre um pouco difícil. Pois a extrema ela usa para adquirir postos, depois ela termina migrando para o centro. Isso aconteceu com os franceses, especialmente. O senhor acha que vai acontecer com o Luiz Pereira Lima? Não sei. De migrar, não. O Luiz Pereira Lima nós conhecemos desde a faculdade, somos praticamente contemporâneos e acompanhamos ele, mas ele tem um lado bom, ele é de direita, mas tem um lado bom, né? Tem. Eu não gostei da oração adversativa dele. Eu sou da direita, mas tem um lado bom. Tem um lado bom. Mas tem um lado bom, Bodanese. Na verdade, é que o apelo emocional da esquerda é o apelo para minorias. E nós deveríamos apelar para as maiorias, porque algo democrático é gostar de quem a gente tem que procurar para quem tem mais, para que tem mais pessoas que sofrem. E a esquerda adjudica a si, que só ela gosta de pobre. Eu às vezes até concordo com isso, que só ela, porque ela produz tanto pobre, que parece que ela gosta só de pobre, tanto que ela produz pobreza. Aliás, o mundo todo está de prova o que ela é capaz de produzir nos países que ela governou. A esquerda. Mas tu esquece que a China é um comunismo que deu certo. Não. A ditadura é uma ditadura de direita. Não. Ou seja, país comunista... É um Estado comunista com mercado capitalista. Eles conseguiram unir as duas coisas. Isso que é uma coisa quase impossível. Só que o povo não pode ter opinião alguma, né? Fora trabalho, eles não têm direito a mais nada. Mas no Brasil tem muito. Essa pobreza toda tem uma opinião incrível. Eles adoram a liberdade que tem. Crianças andando nu no meio do lixo, como vi eu e o Canino. Nem me fala. Assistimos. É uma loucura, é uma tragédia humana.
essa miséria Mas isso dá muito brasileira. voto. 30 milhões de A gente miseráveis. convencendo essa gente, podendo convencer essa gente que dá educação e não dando, dá segurança e não dar segurança, nós estamos nos bastidores aqui comentando isso. Né? O drama da pessoa poder andar à noite. O governador Germano Rigoto, você está preocupado, vai para Caxias, não sei o quê, vai chegar às 9h30, vai chegar em Caxias, não pode furar pneu. Você deu conta dessa falta de liberdade? Porque essa primeira falta de liberdade é a segurança nossa, do homem. Mas é democracia. Não, Se a isso não é democracia é a solução de todos os problemas brasileiros, Não, isso não é do democracia. mundo, aliás, né? Democracia. Isso não é democracia. Eu ouvi ontem aqui isso aí. Essa democracia brasileira está completamente equivocada. Bom. Porque o povo não sabe votar, essa que é a verdade. Exatamente. André Pacheco, nosso prefeito de Viamão, prazer tê-lo aqui. Sabe que ele jogou bola comigo? Só liguei o time, tinha 17. Sim. E eu 19. Isso aí. Mas jogamos junto, foi meu zagueiro lá no Cantegril. Cantegril Clube. Bons tempos no Bons Cantegril, né? tempos. Quero agradecer o espaço de estar aqui contigo, saudar os amigos. Viamão, Foi o estamos aí presidente da para... Associação Comercial e Industrial lá de Viamão. Isso aí. Quer dizer que ele não é um homem que está na esquerda, viu? Não, a gente tem um caminho para o empreendedorismo. Né? Isso. Tive a oportunidade de convidar, na época, o governador Rigoto para participar lá das nossas palestras, da nossa associação Que comercial. foi aonde? Foi no Vila Aventura. Vila Aventura. No Resort Vila Aventura. Belo evento. Belo evento. E Que é a um gente- sinônimo de empreendedorismo, Vila Aventura. O Samuel ali Silveira, sim, é um dos grandes empreendedores, né? Dentro de uma grande vocação da cidade de Viamão, né? Que é o turismo rural, o ecoturismo, uma cidade com muita potencialidade. Então, o espaço que a gente tem aqui para a gente poder falar um pouquinho da nossa cidade, a gente fica feliz, trabalhando, não de esquerda, o centro, para trabalhar e fomentar o desenvolvimento. Né? Eu acho que o importante não é o assistencialismo, não é o populismo, mas um trabalho de gestão, um trabalho pensando no futuro, um trabalho pensando no empreendedorismo. E eu até Acho que essa é a pedi pra te política que convidar, deve ser porque eu vi feita. muitos elogios a teu respeito. Digo, não, vamos convidar ele para trazer. E aí nos encontramos, porque tu és uma pessoa que a gente já conviveu lá quando Sim. era garoto. Mas pode mandar um abraço para o teu primo aqui, nosso telespectador. Eu quero mandar, então, aproveitar o ensejo aqui e mandar um abraço para o Rogério Mendelski, é radialista, amigo, parente, primo. da Rede Pampa, Ele aqui, trabalhou durante na muito Rede tempo. Pampa, uma saudação especial ao... Vou dar o apelido dele aqui no ar, pode Qual ser, é o então? apelido? Pupuia. Quero dar um abraço Pupuia, pro não, Pupuia. eu vou anotar aqui Anota para não porque posso esquecer. É importante. Mas por que Pupuia. Pupuia? Não sei, eu não sei te dizer. Sabia disso, governador? O Rogério Viamonense, né, Ele da sempre família. se considera viamonense e com muito orgulho. Ele sempre diz isso. Eu acho que é uma coisa boa. Nós também, Né? é uma Ele que grande conta honra. a história do nome Viamão, o cara subia na torre da igreja e olhava o chamado Lago do Guaíba, que mudaram, o estuário do Guaíba, e os afluentes do Guaíba, né? Que são 5, né? O cara olhava de lá, Viamão, aí o outro Isso ia é uma lá, das lendas. também Viamão, aí ficou Viamão. Isso é coisa do Rogério. É uma das histórias, mas não é só dele. Se fala muito em Viamão sobre a origem do nome Viamão. E é o município de Viamão, é um município no estado que poucos sabem, né? Que é dos Pupuia. maiores municípios do Rio Grande do Sul. Em extensão, ele é dos maiores municípios do estado. Tem 1.494 quilômetros quadrados de extensão territorial, ele é 3 vezes maior que Porto Alegre. Imagina, é dos maiores municípios. 70% de área rural. Ou seja, do lado de Porto Alegre, na região metropolitana, com apelo, né, a vocação do agronegócio. Né? Por isso que eu falei do turismo rural. Lá, eu tenho um amigo lá que tem o Orlando Paulo Santana, que é o Paulo Santana. Paulo Santana, conheço Paulo Muito Santana, amigo sim. meu. Amigo do Rogério também. Sim. Amigo do Grande caçador grande produtor e de arroz caçador. lá. Não, o Rogério. Não, o Paulo Santana. Não, que caçador. Né? O Rogério, sim, o Rogério sempre foi envolvido com caça. Não, com pesca. Com pesca eu nem sabia. O né? Bebeto, que era também. E produz muito arroz lá, município rico em água. Sim, Né? muito. E Arroz de Patos. conhecido nacionalmente pelo autódromo. Internacional Na verdade, Tarumã. Internacional Tarumã. Quantos votantes tem Viamão, prefeito? Viamão teve 135 mil eleitores, teve um novo censo agora no ano de 2016, 2015, 2016. Tinha em torno de 160. Aí se reduziu um pouco em função do novo recadastramento, né? Deve estar se regularizando agora por em torno de mais de 150. Mais de 150 mil. E, deixa eu lhe perguntar, prefeito, se o Paulo Sérgio me permite ser entrevistador aqui nesse momento. É uma honra. Debate. A gente nota a região metropolitana como a região
doutor Pereira Lima falava na questão da segurança. Sim. A região metropolitana, principalmente a grande Porto Alegre, as cidades que formam a região metropolitana, estão sendo as mais visadas, as com maiores problemas, com chacinas, com problemas de toda a ordem. Mas parece que Viamão está um pouquinho fora disso, não está tão forte como em outros municípios da região metropolitana. É verdadeiro isso ou não? Sim, Viamão faz parte de um contexto, né? A região metropolitana, como o governador falou, ela tem sim uma característica de alto índice de criminalidade. Mas Viamão tem superado isso. A gente tem feito alguns trabalhos em que pese o prefeito não seja dele o compromisso oficial de tratar da segurança, mas a gente não foge dessa discussão. O Estado tem o compromisso através da Brigada, através da Polícia Civil, mas nós também entendemos que nós também temos compromisso. Então, vídeo monitoramento, cercamento eletrônico, patrulhas escolares dentro das escolas nós temos, todos os nossos espaços públicos com cercamento eletrônico, vídeo monitoramento. Então, a gente tem procurado trabalhar para diminuir. Tem tráfico de drogas forte e isso, os maiores indicadores de criminalidade são através do tráfico de drogas, dos homicídios, né? Então, mas Viamão tem diminuído sim. E a fama de cidade dormitório, ela perdura, não? Não, Viamão é uma cidade que tem indústrias e mais indústrias chegando, né? Viamão é uma cidade que tem a vocação, como eu disse aqui, para o agronegócio. Nós somos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Nós temos o apelo da produção orgânica forte, hortifruti, folhosas para abastecimento da Ceasa, Viamão produz muito. Então, ela é uma cidade que tem espaço rural e explora com a produção, Foi uma pena, sabe, lá em Viamão, que tinha uma fazenda do Renato Ribeiro lá, fantástico, com a fauna, com a flora maravilhosa, plantio de arroz extraordinário, uma cobertura de água, quase 2.000 hectares. Aí foi para o MCT, para o assentamento. MST, sim. O que aconteceu? Acabou a fauna, acabou a flora, desertificou aquela área, e eles estão arrendando a área. Mas essa história não é história de Viamão, Isso aí é especificamente. Essa é a história do MST e de quem apoia o MST. O MST, Paulo Sérgio, ele não é que não existe como pessoa jurídica. O pessoal que compõe o MST não sabe o que faz, não sabe por que está ali. É uma massa de manobra fixa, itinerante, de diferentes locais. O MST é antes do PT, se tu quer chegar nisso aí... Não quero chegar em lugar nenhum. Quero chegar que as pessoas que fomentam... Para ti tudo é culpa do... O Inter tem empatado ontem, deve ter culpa do PT. Isso é um outro assunto, para a gente discutir um outro, não me fala nisso depois aí. do programa, vai ser discutido depois. Do programa, porque empatar com o Luverdense, 2-2, é uma coisa de chorada, da depressão. Né? Entre tantas enfermidades Mas a culpa que eu tenho, no essa teu ponto de vista. É mais uma delas, tá me entendendo? Ser um colorado. Mas eu acho que o MST que hoje é fomentado pelo PT, né? É uma massa de manobra que parece que o governo não tem interesse em exterminá-lo. Porque são criminosos oficiais. Criminosos oficiais que fizeram na Bahia há pouco. É um negócio... Tu conheces a fazenda lá? Conheço. Mas não é o que eu estou dizendo? Exatamente. É que tu não consegue entrar lá dentro, né? Às vezes eu for fazer uma reportagem lá dentro, não consegue entrar. Eles botam a porteira lá e tem guarda na porteira. Né? Ele tem 4 fases, né, naquela área ali, que é logo passando o pedágio esquerdo. Né? É uma área muito grande, não sei precisar quantos mil hectares tem ali. Bom, mas de água tinha 2.000. Agora... Ali tem Lindeiro com essa fazenda do ex-fazenda. Né? Tem uma área ali da família Aguinski, que tinha ovelhas Lacone, que são ovelhas francesas produtoras de leite. E essas ovelhas começaram a serem roubadas, que não é uma ovelha comum que vale R$200. E a produção de leite a produção de leite de ovelha foi liquidada pelo furto. Pelo cabra também foi. Estou falando de ovelha e cabra também. A criação de cabra no Rio do Sul. Sim, mas eu não estou falando dessa porque essa conheço, porque ele é meu ex-genro. E é ali ao lado. Ali ao lado. O macho desistiu de fazer queijo, de produção da Normandia, tudo direito, coisa e tal, porque não é possível. Quem perdeu foi Viamão. Município. Quem perdeu? O Estado.
Viamão está... E o país. O Viamão foi vítima dessa insegurança que passa... Não é só as cidades. No meio rural, não sei como é que as pessoas vão para a fazenda hoje. Não é uma loucura? É uma temeridade hoje. O Abigeato lá É grande também? É grande também, sim. Ali pela extensão, pela produção, o Abigeato também tem muito no município de Viamão. Então, fizemos parceria com a Brigada Militar. A Brigada Militar tem um trabalho de patrulhas na região, da região rural, que é muito grande. Nós estamos falando aí de mais de 1.000 quilômetros quadrados na região de Viamão. Viamão começa aqui em Porto Alegre, tem o Itapuã, né, tem a Alvorada, tem Santo Antônio da Patrulha, e vai em direção ao litoral de Agora sabe que Porto Alegre tem uma área dentro de Viamão, do município de Viamão. Tem. O Parque Santilé. O Parque Santilé. O Parque Santilé era uma ilha de Porto Alegre dentro de Viamão. O Parque Santilé era de propriedade de Porto Alegre. Matrícula em nome do município, CNPJ de Porto Alegre, dentro do território de Viamão. E durante muitos anos, mais de 50 anos, a gestão do parque se deu com as regras e leis de Porto Alegre. Isso é um movimento que nós começamos a fazer e hoje a gente trabalha com o prefeito Marquesan sobre esse assunto para trabalhar a gestão desse parque através de um plano de manejo. Esse mês de novembro, já faz um ano, começou na gestão passada do ex-prefeito Fortunati, é um plano de manejo do parque, onde vai se tratar da produção, da possibilidade de empreendimento, da área de preservação. Para fazer a gestão desse parque, nós estamos nos habilitando para trabalhar junto com Porto Alegre nessa gestão. É um local belíssimo. Não sabia. É um local lindo. Está sendo atualizado aí, né? Não sabia dessa com ao lado de Porto Alegre, 1.200 hectares. Em torno de 900 hectares fica dentro do território de Viamão, em torno de 200 e poucos hectares na área de Porto Alegre. Na verdade, Viamão é o 7º município em termos de extensão territorial do Rio Grande do Sul. 7º município. Exatamente. Não é para qualquer um. Os municípios da fronteira são maiores, né? Acho que Uruguaiana, Alegrete, eles são maiores. Cachoeira é maior que Viamão. Aí tem lá 5.000 quilômetros. Mas é mesmo, como município O quê? Agora quer botar caçapava? Não quero botar nada. Quem é que vai discutir? Estão abertos até 27 de novembro as inscrições para o vestibular do curso superior em gestão de cooperativas da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, o ESCOP. A prova única será realizada em Porto Alegre no dia 3 de dezembro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site, está aí no seu vídeo, www.scope.edu.br. Esta é uma mensagem do Sescope do Rio Grande do Sul. Não esquecendo que o Cremer saúda a reabertura de leitos psiquiátricos, viu, doutor Bodanese, para crianças e adolescentes. Finalmente, uma ação efetiva que busca atenuar os efeitos da política equivocada que há anos, doutor Luiz Pereira Lima, é aplicada na área da saúde mental. O Cremers vê a medida como manifestação de solidariedade aos pacientes e seus familiares. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. No aplicativo Unicred Cartões, você tem toda a exclusividade que a sua empresa precisa. Na sua mão, o controle dos gastos, segurança nas transações e praticidade para otimizar o seu tempo. Baixe o aplicativo na loja do seu celular. Caso ainda não tenha o seu cartão empresarial, procure a unidade de negócios mais próxima e converse com um dos nossos gerentes. Unicred, mais valor para você. Governador Germano Rigoto, agora parece que as coisas se tranquilizaram, aparentemente tranquilas, para o governo Michel Temer. Quando se imaginava que a reforma previdenciária fosse passar, recuou tudo e parece que não vai mais passar. Né? E como é que o senhor está vendo essa situação? Eu não vejo que tranquilizou a situação para o governo Michel Temer. Eu vejo um governo que vai, se arrastar até Mas esperava o Eduardo Cunha e o Eduardo Cunha resolveu isolar o presidente. Mas independente da decisão... Sobrou para o Moreira Franco. Independente da decisão do Congresso Nacional, que parece que terminou com essa história do afastamento, porque é uma coisa que pouca gente falou, né? Eu via no Congresso deputados dizerem o seguinte: não, nós não podemos deixar de permitir que o presidente seja julgado. O que eles não disseram e não diziam é que no momento que dessem autorização, o presidente seria afastado do cargo por até 180 dias e poderia voltar para o cargo depois de 180 dias. Olha que situação.
Tivemos um impeachment de um presidente, um vice-presidente que assumiu que seria afastado por até 180 dias. O que também não se dizia com toda clareza é que, terminado o mandato do presidente Temer, ele vai ser julgado. Ele vai ter que responder por tudo isto que foi encaminhado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Então, não é que simplesmente se apagou o que a Procuradoria-Geral da República fez. Não, terminou o mandato, vai haver o julgamento do presidente, do ministro Eliseu Padilha, do ministro Moreira Franco. Mas será que isso significa tranquilidade para o governo, para governar até 2018, para fazer essa transição até 2018? Não acredito. Acho que o governo ele se fragilizou. Nós temos uma situação... O seu Jader aqui estava reclamando que tu não lê as perguntas, que ele mandou uma pergunta e que tu não tem lido as perguntas dele. Mandou uma mensagem aqui. E ele perguntava o seguinte para mim: vale a pena, saiu a possibilidade de eu ser candidato ao Senado Federal, governador, vale a pena concorrer ao Congresso Nacional, não tendo havido reforma partidária, reforma do sistema eleitoral, tendo esse presidencialismo de coalizão que vai continuar com essa barbaridade que é o presidencialismo de coalizão, de um presidente qualquer que seja eleito em 2018 ter que negociar com o Congresso, que não vai ter grande renovação. Não, esse é o problema. Não vai ter grande renovação. Se engana quem pensa que vai ter grande renovação por uma razão. O fato de ter o fundo partidário sendo o fator de financiamento das campanhas, vão ter os privilegiados. Primeiro, deputados já têm estruturas que os não deputados não têm. Tá? Os que serão candidatos não tendo mandato, não têm a estrutura que um deputado tem ou um senador tem. Mais do que isso, o fundo partidário vai para quem? Vai para os caciques, vai para os que têm mandato, vai para a grande parte desse fundo partidário, que vai financiar as campanhas eleitorais, vai para quem tem já nome dentro do partido, prestígio dentro do partido. Então, a renovação, no meu modo de ver, vai ser muito pequena, não vai ser aquilo que todos acreditam, que essa revolta, esse desencanto com a classe política pode determinar uma grande renovação. Deveria haver, não vai acontecer. É que não tem oportunidade para o governador. Não tem oportunidade. O senhor vai ter no PMDB 20, eu estou dizendo um número assim, 20 candidatos. As pessoas mais ou menos sabem quem são esses candidatos. Eu digo as pessoas. E eles têm o poder que o senhor disse. Então vai ter aqueles 5 que todos conhecem. O PDT é a mesma coisa, eu já sei todos, e que vai ter vantagens na questão do recebimento do fundo partidário. Do seu partido. Dentro do seu partido. Então, ao lado disso, o que acontece, Paulo? Ao lado disso, o que acontece? Nós temos um quadro em que o presidente eleito, quem quer que seja, acho que pode haver grandes surpresas nas candidaturas a governo de Estado e à presidência da República. Sim. Dentro dessa história de buscar renovação, buscar gente que está fora da política, nós podemos ter grandes novidades aí pelo Brasil afora e nas candidaturas à presidência. Agora, quem for presidente da República, que pode vir com discurso, que vai fazer um ministério e formar um ministério qualificado, técnico, primeiro, quem for presidente da República vai ter que negociar com este Congresso Nacional, que vai ser eleito em 2018, com pouca renovação e com os mesmos vícios. E tendo dentro da Câmara Federal, por exemplo, mais de 20 líderes, perto de 30 líderes. Quer dizer, a questão da cláusula de barreira mudou. Titica, uma coisa muito pouca, mudou a questão da cláusula de barreira. Vai continuar perto de 30 líderes dentro da Câmara Federal e o presidente eleito... que os próprios protegeram os mesmos. E o presidente eleito vai ter que buscar uma base de sustentação, esse é o presidencialismo de coalizão que nós temos, buscar uma base negociando com esses partidos. E aí, quem é que vai formar ministério? Vai, de novo, os caciques dos partidos indicarem os nomes que não são os mais qualificados, que não são os mais preparados para ocupar uma função no ministério e que têm todos aqueles vícios atrás de si do fisiologismo, do clientelismo e, ao lado disso, outros piores que podem levar à corrupção. Só, Paulo, só para concluir. Então, quando pergunta se vale a pena, eu quero dizer o seguinte, olha, é muito difícil tu dizer que, por mais vontade que tu tenha, tu ir para dentro de uma estrutura que te puxa para baixo e que não te permite efetivamente trabalhar. Por isso que nós vamos ter renovação, porque as pessoas que deveriam estar lá pensam assim, infelizmente assim. O senhor do PSDB, o senhor acha que o PSDB vai apear do poder agora, nessa hora?
ou vai continuar aliado ao PMDB? Até porque eu acho que o PMDB não tem candidato. Né? Não tem candidato. Eu acho que dois candidatos importantes estão dentro do PSDB, que é o Alckmin e o Dória. Acho que vai dar Alckmin ainda, né? Sim. Não, pessoal, um pouquinho, Paulo. O PMDB não tem candidato porque tem uma cúpula que vende a sigla, que aluga a sigla, que se beneficia da sigla, que impede a construção de um projeto nacional do PMDB. Então, o PMDB não tem candidato, estão rifando de novo por causa daquele comando do partido, que é uma vergonha o que fazem com o PMDB. Esta é a verdade. E há muitos anos, né? E há muitos anos. Décadas, né, com esse problema. O PSDB, acredito que sim. O PSDB tem um compromisso e a fala a nível federal é de aprovar as reformas. O compromisso com as reformas. Mas vai, tendo candidato, ou seja, Alckmin ou Dória, vai atrás de composição com o PMDB. Acredito. Pode escrever. Óbvio que vai. Aí dentro da leitura do governador, né, que essa estrutura não vai se renovar, né, o PSDB vai procurar ter um candidato a presidente. Não sei sinceramente se é o Dória ou se é o Alckmin. Acho que o Dória vem se projetando como um gestor. É um marqueteiro, não como gestor. Prefeito de São Paulo, uma grande capital. Dizer que ele é um grande gestor. É uma pessoa que tem um potencial. Que tem feito e é um pré-candidato. Está se projetando como um pré-candidato. Está agindo. Eu acredito que sai. Acredito que sai do governo na sequência, durante o início do ano agora, eu acho que sim. Mas o senhor é Alckmin ou Dória? Não, eu acho que o Alckmin já vem fazendo... Qual seria o seu desejo? Olha, eu acho que o Alckmin já vem fazendo um trabalho há mais tempo como gestor em São Paulo, como prefeito, como governador. Eu acho que tudo tem momento. Eu acho que o momento, como tu falaste aqui, eu acho que o momento do Dória não é agora. Eu acho que ainda tem um passo do Geraldo Alckmin ser candidato a presidente da República. Foi em 2006, é um nome importante do partido. Eu acho que o nome dele hoje seria o mais correto como lançamento de candidatura à presidência da República, né, como um candidato. Agora, eu vejo com muita preocupação a crise política, como prefeito hoje, vejo com muita preocupação, porque da crise política gerou toda essa crise econômica, toda essa dificuldade econômica de recursos nos municípios. Então, não se discute, eu não vejo mais ninguém discutir pacto federativo, por exemplo. Os recursos, mais de 50%, vão para Brasília, 25% fica nos estados e 15%, 17% do bolo da fatia tributária fica no município, onde tem que ter posto de saúde, tem que ter hospital, tem que ter asfaltamento, tem que ter escola, tem que ter infraestrutura, tem que ter mobilidade urbana, tem que ter segurança. Isso tudo é dentro do município, que é o que menos tem recursos e que tem que mendigar através de emenda. Que gera esse dinheiro. Que sai daqui. Isso. É isso. Então, a gente fica com muita preocupação a economia estagnada e sem perspectivas políticas que gera a crise econômica. O problema do Alckmin, eu gosto dele, meu colega anestesista, o Alckmin, né, anestesista, ele é um homem de direita, etc., só que ele não tem um apelo popular. Esse eu acho que é um drama. Né? E essa próxima eleição, quem não bater o suficiente na atual oposição, não leva. Tem que dizer a verdade que a atual oposição sempre diz de maneira mentirosa. O PT chegou aí porque mentiu reiteradas vezes, dizendo que todo mundo é ladrão, que todo mundo é ladrão, que todo mundo é ladrão. E chegou. O Alckmin é uma moça. Então é difícil. Só que eu acho que o próximo... Não, é que confunde. Quando o cara é educado, o Alckmin é um cara centrado. Concorda comigo? Concordo plenamente. Não. O cara é educado, um cara centrado. Por exemplo, eu já vejo uma diferença do Alckmin e do João Dória. O Alckmin é um sujeito centrado, calmo, tranquilo, um bom gestor. Não deixa de resolver os problemas. E o João Dória, ele se precipitou, foi assodado na questão de apoio. De querer ser. E mais do que isso, com um único discurso. O discurso do meu amigo João Dória teria que ser um discurso de mostrar já o que é o que tem que mudar no país, quais são as alterações, as mudanças necessárias, falar com questões como essa, do pacto, assumir compromisso já com relação a isso, se é que ele quer ser candidato a presidente da República. Mas qual é o discurso do Alckmin? Se o Alckmin não tem um discurso muito forte para a oposição, o João Dória, o discurso dele é o anti-PT.
Sim, bater no PT. Ele faz questão. Doutor Pereira Lima, hoje o eleitor, ele vai escolher alguém que ele vislumbre com possibilidade efetiva de construir um caminho novo, de tal. Ele não vai aceitar ficar no discurso rancoroso de direita ou de esquerda. Não vai aceitar. Não, mas não é questão de discurso de direita e esquerda, governador. Não, mas o João Dória, ele tem uma posição, o João Dória tem uma posição... Eu não sou Dória, viu? Sim, mas o João Dória tem uma posição, pode observar... Você gosta de neurolinguística. Eu não sou Dória, não sou Dória. Só que eu acho... bom, isso é outra coisa, porque é cara limpa, né, direita, não é por causa disso aí. Eu acho que o Dória, ele enfrenta um problema no seu próprio partido. E o próximo presidente da República, ele tem que ter um pouco de independência, governador, para poder não fazer tanta coalizão. Mas não tem como. Não, mas... Dentro do presidencialismo de coalizão, mas então não tem solução para isso. Mas, olha, eu quero dizer, sabe qual é a solução desse país? Nós vamos chegar a uma situação tal, que eu não tenho dúvida que vai ter um único caminho que hoje ninguém fala nele. Que é tu, independente do Congresso Nacional, tu escolher um grupo de pessoas, aí eu sou candidato. Tá? Um grupo de pessoas para, em um ano, fazer uma reforma política efetiva, fazer uma reforma tributária, fazer uma revisão do Pacto Federativo, fazer uma complementação da reforma da Previdência. Que não passe pelo Congresso? Não, uma constituinte exclusiva. Revisora, não é uma nova Constituição, revisora exclusiva, um autoconvocatório que estabeleça a limitação dessa constituinte. Não vai conseguir nunca. Por que não? Paulo, nós estamos num quadro de tão desencanto da população, que a população, nesse momento, ela está desencantada, está desesperançada e está parada. Agora, experimenta escolher um Congresso Nacional em 2018 que mantenha os vícios que nós estamos tendo aí, a falta de ação do Congresso Nacional e aquilo que o Congresso tem feito para atrapalhar. Não é este governo, qualquer governo. Qualquer governo, porque o presidencialismo de coalizão, como nós temos, é para não funcionar. Experimenta para ver se não vai surgir uma proposta como essa, que o Congresso vai ter que engolir. Vai ter que... A única alternativa de até se manter é entregar o poder de elaborar essas reformas para um grupo de pessoas fora do Congresso Nacional que terão um ano para fazer isso e não pode concorrer em próximas eleições. Mas, governador, para isso precisariam a mobilização para pressionar os políticos. O pessoal que faz ruas, inclusive o doutor Luiz Pereira Lima, foi para derrubar Dilma, derrubar o PT. Eles não estão preocupados com corrupção. Tanto é que a corrupção continua desenfreada, com escândalos aí de mala correndo para lá e para cá, apartamento lotado de dinheiro. Essas pessoas não foram para a rua. Quer dizer, eles eram antipetistas, eles não eram anticorrupção. Não. E essas pessoas continuarão não sendo anticorrupção. Elas continuarão escanteando o PT. É esse o objetivo. Não, meu objetivo não era esse aí. Só que quando a gente fala em objetivo e prioridade, Paulo Sérgio, eu, como não sou político, eu não posso elencar prioridades. Prioridade sempre é uma, até o português diz isso. A minha primeira prioridade, se eu tivesse que elencar prioridade verdadeira do país, seria segurança para que a gente possa preservar a vida. Esse é o ponto número 1. Para depois ir para o 2, para depois ir para o 3. Então nós temos que primeiro fazer isso aí. Mas onde é que está isso? Bom, aí tem que mudar a lei do Código Penal. Não tem que mudar. Bom, tem que mudar. Tem presídios, tem que... Não, primeiro é mudar o Código. Presídio é secundário. Não é secundário, é fundamental. Sem presídio... Secundário na prioridade. Hoje é mais importante fazer presídio do que escola. Não pode ter... Tua prioridade. Não pode ter desculpa de não condenar um assassino. Não. Paulo Sérgio, não pode haver desculpa que eu não vou deixar aquele indivíduo preso na cadeia com um marginal porque não tem presídio para colocá-lo. Ele escolheu o inferno. O inferno foi ele, assassino, que escolheu. Ainda é beneficiado esse assassino com um salário mínimo, a sua família, e a família da vítima recebe quanto? A prisão perpétua do sentimento do morto? Mas quem fez essa lei? Os parlamentares. O governador Rigoto que foi. Não. Deputado federal. Foi antes do governador Rigoto. Não, isso é de muito tempo antes. Não jogue para cima de mim essa resposta. Só não. Por favor. Agora, nós educamos com exemplo. E sem exemplo de educação, não se chega lá. Então, o Brasil, matar é fácil. Falar aqui é abigeato. Eu conheço os abigeatários de Caçapava.
eu conheço fisicamente, caminham na rua assim como eu, como governador e como tu. E não são presos. E não são presos. Agora, aí de ti que mate uma caviar, mata uma capivara, experimenta matar uma capivara, vai ter um partido político que vai levantar que as capivaras e os passarinhos têm que ser preservados. Os homens não. Eles podem morrer. Mas eu queria aproveitar, dentro desse debate que eu acho que está muito acalorado, e questionar muito a atitude de alguns políticos dentro desse rol aí. O que eles não deveriam fazer, fizeram. Lembram a aprovação de fosfetanolamina pelo Congresso? Isso foi de uma insensatez e assim, aquilo que o político não devia ter feito. Eu reconheço muito o seu trabalho, Rigoto. Eu acho assim, que faz um trabalho muito grande no debate das reformas necessárias para o país, que nós precisamos. Mas a atitude, nós profissionais da área de saúde, mais técnicos do que políticos, né, achamos de um absurdo total aprovar um medicamento sem nenhuma evidência científica para o uso do tratamento do câncer, uma pílula do câncer, sem nenhuma evidência. Isso foi de uma muito importante para vir aqui no programa. Eu critiquei muito a fosfetanolamina. A pessoa vai vir aqui para dizer, e me disse isso pessoalmente, tem que dizer. A questão de vir aqui dizer que foi curada pela fosfetanolamina. Não, mas isso é uma falácia, Bom, ele olha é aqui, ó. Ele vem. Ela é leiga, ela é um paciente que não é médico e diz que essa droga curou. Não, foi outra coisa. Aconteceu outra coisa. Outra coisa. Bom, estou dizendo que... Não, mas assim, mas o que importa... Eu vou dar liberdade de dizer. Claro, dê liberdade. Tem gente que cura com hemorroida com colírio, que achou que deu para curar. Mas isso aí, esses casos na medicina existe, assim, pensa que segurou. Mas o fato principal, eu acho que o alerta que a gente tem que questionar e salientar que isso não pode se repetir, porque isso levantou, assim, primeiro, uma expectativa de cura de uma coisa que não está provada. Segundo, ultrapassou a Anvisa, dos órgãos do Ministério da Saúde, a Agência de Regulação da Vigilância Sanitária, é uma das entidades que funcionam bastante bem e regula esse tipo de coisa. E não foi ela que fez esse tipo de regulação. Passou por cima, portanto, de uma agência desse porte. E sem nenhuma evidência científica em lugar nenhum do mundo. Então, usar um medicamento desse tipo, com a presunção de curar alguém que busca cura, porque isso é vender uma cura assim, a presunção de um tratamento favorável. Gerou o custo de 10 milhões do governo para fazer uma pesquisa que deu em nada. Então agora está provado que não funciona. Então, eu acho que o alerta aqui, eu acho que a gente tem que chamar a atenção que os nossos deputados deixam de fazer coisas necessárias para o Brasil e aplicam uma dessas para a nação. Lamentável. Mas olha Porto Alegre, agora é o dia do Vaneirão, discute número de rua, cria o memorial Luiz Carlos Prestes. Que vergonha o memorial Luiz Carlos Prestes. Quem que fez esse cidadão? O Brizola não tem memorial aqui, o Getúlio Vargas não tem memorial aqui. Brizola até poderia ser agora. Aranha não tem. Oswaldo Aranha não tem. Agora Luiz Carlos Prestes não tinha nada para botar lá dentro. Uma demagogia, um proselitismo. Infelizmente isso veio do Vieira da Cunha. Mas isto tem que era vereador de Porto Alegre. Mas, Paulo, convenhamos. Isso tem o Brizola enfiaram no buraco ali do lado do palácio, que ninguém enxerga. Um Brizolinha desse tamanho. Fizeram uma estátua Brizola desse tamanho. Mas, Paulo... Agora, um memorial para os Carlos Prestes, convenhamos, que vexame. Mas isto, votação de projetos, o fato de aprovação de projetos como esse, tem a ver, sim, com a situação do nosso sistema partidário, sistema eleitoral e como funciona o Congresso Nacional. Quer dizer, o fato de tu ter 28 líderes, tá? E mais 2, um da minoria, um da maioria, são 30 líderes. Dentro de uma Câmara Federal, eu acho que é possível... tu ter resultado, tu ter uma agenda propositiva que seja para valer, tu discutir os grandes temas nacionais com profundidade e com capacidade de fazer a articulação necessária para aperfeiçoar uma proposta do Executivo ou ter uma iniciativa do Congresso Nacional. Então, isto tudo tem a ver com o sistema partidário, um sistema eleitoral falido e que não foi mexido como deveria ter sido agora com essa reforma política. Então, a votação de projetos como esse tem a ver com isso. A não votação, a não agenda propositiva a favor de reformas que nós precisamos tem a ver com essa situação. Por exemplo,
O prefeito, quando fala da questão dos municípios terem 14% de total arrecadado, enquanto que a União fica com 64%, mas não é só isso. A falta de recursos para o município. Sim. Não, é o passeio do dinheiro público que leva a fisiologismo, a clientelismo e corrupção, perda de recursos públicos. É o bater cabeça entre União, Estado e município fazendo a mesma coisa, segurança pública. Eu acho que teria que ter uma definição mais clara das ações de segurança pública, tanto de União, Estado e município. Não tem. Então, na saúde, bate cabeça União, Estado e município, o dinheiro público passeia e a saúde é de má qualidade. Isso tem a ver com o Pacto Federativo, tá? Que no Congresso Nacional não se discute. Não se discute. Não se discute. Ponto principal. Mas nem interessa. Vamos agora ao quadro de saúde, aqui no Pampa Debates, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, agora também presidente da Bienal do Mercosul, meu querido amigo, Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em oncologia. Alguns dos senhores poderão dizer, mas esse professor Schwartzman é otimista demais. Ele tem falado sobre câncer com um olhar de felicidade. De onde é que vem esse otimismo, não é mesmo? Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer tem avançado nas últimas décadas. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos mais ou menos agressivos de câncer, oferecendo tratamentos mais adequados para cada pessoa em particular. Quando eu me formei em medicina, por exemplo, as leucemias e linfomas eram tumores fatais na maioria dos casos. O câncer do testículo, que atinge sobretudo adultos jovens, entre 20 e 40 anos, era quase uma sentença de morte. Pois esses tumores hoje são altamente curáveis e as coisas estão melhorando também para os demais tipos de câncer. Há tratamentos hoje eficazes e disponíveis para a maioria dos tipos de câncer que eram considerados muito difíceis no passado, como câncer de intestino, estômago ou mesmo pâncreas. Converse sobre isso com seu médico. Obrigado, doutor Gilberto. Boa noite, Paulo Sérgio. O próximo presidente tem que ser o Rigoto, mas ele tem que se comprometer a fechar o Congresso Nacional. Uma missão simples, não, Igor? Não, esse não é o caminho, não. É mudar o Congresso Nacional, não é fechar o Congresso Nacional. O Jorge está reclamando aqui dos ruídos do nosso som aqui. Não, já trocaram o microfone aqui, acho que acabou agora. O meu caro, como é o nome dele aqui? O Jorge Schneider. Acho que acabou o ruído agora, viu, Jorge Schneider? Ao menos as providências tomaram. Ele está olhando o celular lá, mas deve estar ouvindo. Para vocês verem como o Alckmin é preparado para enfrentar o PT em um debate na TV, a pergunta desse cidadão para o Lula foi sobre tarifa de ônibus. Interessante ver como os lobbies dos laboratórios agem para desacreditar o caso da fosfetanolamina. É vergonhoso, é isso? É lobby dos laboratórios? Não. Acho que aí existe uma confusão. Toda droga tem que ser testada. E essa aqui foi testada, tinha uma hipótese que poderia ser útil para o tratamento do câncer e testada deu negativo. Isso não tem efeito protetor. Lamentamos. Não houve nenhuma intenção. Aqui foi a Secretaria de Saúde de São Paulo que fez um investimento sério e seguro. Não teve nenhuma outra diversionismo no meio. Não tem, então? Não, então pode com certeza. Tranquilizar o pode tranquilizar. Olha, este doutor aí, é só olhar os pensamentos dele a favor da tortura e da pena de morte. Apinhar pessoas sem estrutura alguma não é tortura? O efeito placebo também cura. A indústria da morte é mais lucrativa que a indústria da vida. Vide a indústria farmacêutica. Isso é para vocês aí. Ele está dando dois e-mails diferentes. Rafael, não, o mesmo. Não, é que ele misturou. Rafael. Uma coisa é a droga. Não, ele falou, estou lendo o e-mail Não, dele. tudo bem, que uma droga que o Danese falou a respeito de que ela não tem efeito terapêutico. Está comprovado, não tem efeito terapêutico, não tem efeito emocional no paciente. E o governo, o Congresso, quem for, aliás, o telespectador gastou uma parte do seu dinheiro financiando uma pesquisa que não havia resultado. Não havia resultado. Foi o que nós entendemos, a sociedade médica entendeu assim. Quanto à tortura, eu só queria que ele lembrasse da tortura eterna dos 62 mil assassinatos do Brasil que tem por ano. São 62 mil, aliás, o país mais inseguro do mundo.
Se ele Mas julgar... se botar o trânsito aí, tu vai... Bom, se botar o trânsito é outra conversa. Estou falando assassinatos com arma. Se ele julgar que isso não tem que ser terminado, não sei mais o que dizer. Belíssima mesa, homens direitos é coisa rara. André Pacheco com a realidade de liderança e mudanças para o Estado. Está mudando o município. Um homem direito, conheço desde o tempo em que o Paulo Sérgio era vice-presidente do Cantegrilo em Viamão. Um grande abraço, o Antônio do Partenon. Obrigado, Antônio. E a gente vem Então, os caras de Porto Alegre conhecendo tá aí. Bom, bacana, agradeço. E a gente vem fazendo nosso trabalho, né, Paulo? Trabalhando com gestão. Venho da iniciativa privada, na verdade, estou na política há 5 anos. Me filiei em 2011, concorremos em 2012 como vice-prefeito, me elegi vice-prefeito. Em 2016 concorri prefeito, ganhamos a eleição também. Qual é a sua composição partidária lá em Viamão? PSTB e PMDB. PSDB e PMDB. Também em 2012, quando ganhamos, o prefeito Valdir Bonato eleito pelo PSDB e eu era do PMDB, vice do PMDB. Depois fizemos uma composição. O prefeito Bonato ele não concorreu mais, ele não concorreu à reeleição, né, e concorreu como candidato do PSDB a prefeito. Os políticos não mudam a lei, porque os primeiros a serem presos serão eles, o Álvaro. Não pode generalizar, né, governador? Não. Por exemplo, nós estamos do lado de um homem correto, de outro homem correto. Bons. Acontece o seguinte, Paulo. Tem que ser preso, são os maus. Paulo, eu quero discordar do doutor Pereira Lima, concordar com relação à necessidade de mudança da lei. Sem dúvida, o Código de Execuções Penais é que leva à impunidade e eu não tenho dúvida que continua no Congresso Nacional a questão da impunidade pelo favorecimento que tem os detentores de cargos, tá, com a imunidade, né? Eu acho que isto aí é um absurdo. Os que são contra derrubar isso são contra porque realmente temem amanhã a possibilidade de uma punição não por atos e por palavras e por votos dentro da Câmara Federal, mas pelas coisas erradas que fazem fora. Tem a possibilidade. Bom, mas aí o que acontece? Se nós pegarmos a questão da lei de execuções penais, sem dúvida, ela leva à impunidade. Sem dúvida, ela leva a gente que tem que estar presa na rua. Agora, doutor Pereira Lima, sem investimento pesado no sistema prisional, não tem como mudar a lei. As duas coisas têm que acontecer juntos. É lei de execuções penais. A lei muda no Não adianta mudar a lei e não ter onde colocar as pessoas. A lei primeiro tem que mudar. Mudar a lei e junto fazer presídio. Perfeito, fazer presídio. Quanto tempo demora um presídio? Presídio hoje? Hoje, se tu quiser fazer um presídio... Chama um japonês para fazer. Faz um presídio em 5 meses, em 4 meses. Nesses 5 meses, mais de 500 mil pessoas vão morrer. Mas tu não tem, mudando a lei, tu não tem onde colocar as pessoas. Tu não tem como apinhar as pessoas dentro de um presídio. Mas primeiro tem que mudar a lei. As duas coisas têm que acontecer. Dá, mudar a lei. Presídio a rodo. Não tem que construir a rodo. Só que constrói presídio para eles poderem sair no outro dia, terem indulto de Natal, terem visita íntima. O preso tem visita íntima. Mas o que é isso? O preso tem celular e visita íntima. O Torquato recebeu lá os bandidos, mulher de bandido e tudo mais, para defender a visita íntima. Então tem que mudar a lei. Preso só recebe se for contribuinte do INSS. Não interessa, não tem que receber nunca. Paulo Sérgio, concordo com o ex-governador Germano Zigoto. Pouco mudará nas eleições e continuaremos com a corrupção dos mesmos caciques. É uma vergonha. Sai uma quadrilha e entra outra. A política do Brasil é um mar de lama. Abraço, Milton Lacal. Nossa esperança era o STF. Agora procede como Pilatos e entregou os destinos do Brasil aos corruptos. Mas, Paulo, governador, nós vivemos um sistema que a política te elege, concorre e comanda os destinos de uma nação, do município, do estado. É a política, é através da política. Eu, como empresário que entrei na política por opção, resolvi entrar para concorrer, para disputar, porque é dentro da política que você faz essa discussão. O que eu acho? Porque o político é o reflexo da sociedade. O político, ele é o reflexo do cidadão.
Ele é um cidadão, político é um cidadão, que é eleito pela sociedade. Ele não surge do nada. Ele não surge do nada. O que eu acho, o que eu penso, da minha concepção, que quis entrar para dentro da política e passar um tempo dentro da política e voltar à minha atividade como empresário, para poder colaborar com o meu município, eu acho que as pessoas de bem têm que entrar para dentro da política. Tem que entrar, tem que concorrer. Daqui a pouquinho não concorre, participa do partido, faz a limpeza dentro do partido, faz a discussão partidária dentro do seu município. Eu acho que tem que entrar para discutir. Eu acho que não pode ficar falando sem ter alternativa, sem ter solução e sempre criticando. A crítica é a mais covarde das alternativas, é a mais covarde, porque você critica e pronto. Quem é que seleciona os candidatos? Somos os partidos. Os partidos. E tem que ter essa discussão dentro dos partidos pelas pessoas de bem. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender, Luiz Pereira Lima. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Esperei o Mário Darós, filho de Miami, assei lá, entre outras coisas, botei as linguiças, a mignon, a calabresa e a defumada. O Mário deve ter ficado lá até a noite. Até as 9h30 da noite. Acredito. Dos salsichões e salsichas cascareiras tem de tudo, né? Mas no Zafari você encontra. É espetacular. Tu que adora uma boa linguiça e um bom salsichão, ô Luiz Pereira Lima. Agora a gordura está na moda, né? O carboidrato é o vilão da história. Não come gordura. Que gordura é importante. Pode falar nisso no ponto final. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS em Foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção e combate a incêndio no Rio Grande do Sul. Esta lei que determina a contratação de profissionais, engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Vamos ao ponto final com Gimo, FCDL e a nossa QComércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor Luiz Carlos Bodanese, a gordura, agora outro dia vi uma matéria numa grande rede de televisão aí dizendo que o vilão é o carboidrato, que a gordura é até salutar. Eu estou comendo gordura, que é uma loucura. Não, pegue leve, Paulo Sérgio. Também nós vamos ter que te atender depois no consultório. Não, a questão toda é assim, é que ficou evidente agora, através de um estudo enorme, mais de 100 mil pessoas foram avaliadas em múltiplos países, um coordenador do estudo, Yusuf, do Canadá, que nós trabalhamos juntos, durante vários projetos, definiu o seguinte, que se a pessoa comer moderadamente gordura, isso não traz impacto negativo à saúde, se comparado com o indivíduo que passa a comer só carboidratos. Então, o carboidrato exageradamente consumido, ele pode ter um efeito deletério à saúde maior que a gordura. Então, aí o bom senso tem que prevalecer. Pode comer gordura moderadamente, não exibe que deva se comer frutas, verduras, que a pessoa controle o peso, que caminhe. Então, assim, o conjunto da obra. Não é um fato isolado. A partir de agora, comer gordura e esquecer o resto. Não. Mas, moderadamente, nós vamos estar protegidos. Foi a Castro, nesse aspecto, especialista. Então, a dosagem certa. A dose certa. De gordura. Paulo Sérgio, só acho o seguinte, para derrotar bandido, só outro bandido. Gente de bem dificilmente derrota bandido. Vanderlei de Cachoeirinha. Doutor Luiz Pereira Lima. Isso aí, Vanderlei. Tem que se jogar com a arma do inimigo. Aliás, o bandido, ele nos assalta porque ele tem uma arma. Não é poder da palavra que nós somos assaltados, é pela arma. E tem um partido que não quer a arma no meio da população de bem. Não quer a arma pela identidade com um bandido. Venho na saída do Presídio Central e faço uma enquete. Quem é o deputado ou deputada mais votado dos egressos do Presídio Central? Vocês farão um diagnóstico preciso. Meu caro prefeito André Pacheco, lá de Viamão, da nossa Viamão. A cidade
pela... Aliás, mostre aí o nosso material, trouxe espetacular. Material que foi produzido pelo nosso ex-prefeito, professor Bonato. Alta material qualidade. Que fala das nossas vocações. Alta qualidade, já vi. E aqui a gente falou, Paulo, sobre turismo, ecoturismo, turismo rural, produção do agronegócio, mas também tem uma outra vocação muito importante em Viamão, que pela proximidade de Porto Alegre, pela extensão territorial, pelo metro quadrado mais barato, condomínios, loteamentos, incorporações, construção civil é uma outra grande vocação da nossa cidade. Então, empreendedores que querem, na região metropolitana, empreender, podem procurar na cidade de Viamão, que a gente tem demandas nesse sentido, uma estrutura administrativa montada, com uma Secretaria de Meio Ambiente bem montada, bem estruturada, uma Secretaria de Gestão para receber os projetos e agilidade na tramitação dos processos para poder viabilizar os empreendimentos, para gerar emprego, gerar renda, que é o que a gente precisa, né? Gerar emprego e renda numa dificuldade econômica, nós temos que criar alternativas. A cidade de Viamão é uma bela alternativa pelas vocações que tem, pelas potencialidades. Claro, não posso dizer aqui que nós vivemos numa ilha. Não, Viamão tem as dificuldades, problemas de segurança, e a gente faz as pesquisas, constantemente a gente pesquisa os problemas, e hoje a segurança é maior que a saúde pública, inclusive, nas demandas dos munícipes, né? Mas a gente sabe que Viamão tem demandas de infraestrutura, de saneamento, de insegurança, problema de saúde tem, como todos os municípios têm. Dificuldade de contas, temos. Estamos pagando as contas, Paulo, em dia, estamos pagando os nossos servidores em dia, pagando os nossos fornecedores em dia, a gente vem fazendo um trabalho de gestão e de controle do gasto público, então a gente sabe que tem muita coisa para investir, mas a cidade de Viamão é uma cidade com muita potencialidade, é uma terra de potencialidades, né? De possibilidades. Olá, Paulo Sérgio, sou Alberto de Gravataí. Hoje, com a presença do governador Germano Rigoto, até o Luizinho Perelino está aprendendo. Muito obrigado pela parte que me toca. Se até eu estou aprendendo, eu me tomo isso como um O juízo. Jorge, nesse país, só uma revolução para mudar tudo. Boa tarde, senhores debatedores da Pampa, do Pampa Debates. O PT nasceu junto com o MST nos anos 80, José Araújo. Governador Germano Rigoto, seu ponto final. O ponto final é o seguinte... Dentro do gramado, agora a Vera Armando, viu? O prefeito... Feliz da vida com o empate do Inter, onde escapou na tangente. Mas, viu, falando na questão da análise anterior feita pelo prefeito André Pacheco, de que as pessoas têm que acreditar que através da política que se muda, eu também acho. Não é fechando o Congresso Nacional que nós vamos mudar este quadro, com certeza, mas é através da politização. O que é politização? Politização não é entrar na política, num partido político. Politização é as pessoas em compreenderem o que está errado e ajudarem a formar opinião para mudar aquilo que está errado. E tudo pode mudar, ajudar a mudar, Paulo, sem necessidade de estar dentro de partido político ou dentro de comandato. Tu pode ajudar a mudar fora de mandato e formando opinião. Amanhã eu estou em Curitiba, depois da manhã eu estou em São Paulo, fazendo o quê? Pregando que nós temos que fazer reformas que não foram feitas, mostrando o que custa para o país não ter uma reforma política e ter esses problemas que nós vamos enfrentar a partir de 2018, vamos levar até 2018 e continuar enfrentando problemas a partir de 2018 com o novo presidente, quem quer que seja ele, por um presidencialismo de coalizão que faliu e que tem que mudar com uma reforma política. Então eu vou continuar fazendo isso. Então não é que tu, não tendo mandato, eu fui deputado federal numa outra situação, ocupei espaços na Câmara Federal, dei minha contribuição, eu não tenho nenhum tipo de desejo de voltar à Câmara Federal vendo que esta reforma política não aconteceu. Nenhuma. E do Senado Federal não é muito diferente. Então eu quero te dizer, isso não significa que eu não posso ajudar na formação de opinião e nesse processo de politização para que essas reformas terminem acontecendo. Então, quando eu disse que se não acontecer por bem, vai acontecer pela pressão da sociedade até na busca de uma constituinte revisora exclusiva, o Congresso hoje não deixaria passar uma constituinte revisora exclusiva. Mas um Congresso amanhã enfraquecido, não dando as respostas, com a população revoltada, querendo resposta, não tenha dúvida que isso pode... Que não seja o mesmo, governador. Porque o mesmo Congresso, o senhor colocou ali, que o Congresso falido com resultados para a população, falido de resultado para a população. Mas ele em si não se acha falido, porque ele foi reeleito.
Então, e as pessoas têm dificuldade de mudança. Deixa eu acrescentar Doutor aqui. Pereira Vocês Lima. vão ter uma surpresa com o novo presidente da República. Só sei que o governador Germano Rigoto não poderia ter saído. Calcularam mal. Pelos professores e funcionários, ele não teria saído. Mas acontece o seguinte, ali foi calcular mal, não. Eu calculei mal também. Tá? Eu tomei uma decisão tarde, eu não saí do governo até o último dia. Se eu tivesse saído 10 dias antes, não me faltariam 17 mil votos. Então, e aquela questão de transferência de votos, realmente aquilo foi fatal, tá? Nos últimos 10 dias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esta questão que se coloca de que tudo está perdido e um novo Congresso, mesmo sem renovação, ele vai continuar se achando no direito de impedir um avanço como esse, até de uma constituinte revisora que tire esse poder de fazer essas reformas. Eu acho que a pressão da sociedade vai... A sociedade tem ainda a válvula de escape de 2018. Ainda aquela expectativa, olha, 2018 está chegando, nós podemos ter um novo presidente, nós podemos ter uma grande renovação, nós podemos ter algo... O parlamentarismo não resolve? Com 35 partidos legalizados e 30 em fase de legalização, não tem como ter parlamentarismo que resolva. Agora, eu quero rapidamente falar, e quero uma resposta rápida. Candidatura Manuela Dávila. O que o senhor acha, prefeito? Eu acho que não se sustenta. Eu acho que não tem a possibilidade de ter sequência. É uma pré-candidatura, é uma intenção do partido esquerdo, do PCdoB, mas não acredito nela como uma candidatura. Ela vai perder o emprego, ela tem a deputada aí, que seria reeleita. Se for candidata a presidente, ela perde o emprego. Vai perder o emprego. Eu acho difícil o PCdoB ter candidato à presidência da República. Agora, a deputada Manuela seria uma novidade durante a eleição. E a população está querendo novidade. Seria novidade. Agora, a população quer novidade. Tanto que um nome que não surgiu e que vai surgir, com força nessas próximas semanas, é uma figura como o apresentador Luciano Huck, que eu tenho todas as informações, que está sondando as pessoas mais próximas a ele, muito convencido que deve ser candidato à presidência da República. E um nome que aparentemente não prospera. Tem que ter um partido. Algum partido, já tem partido dizendo que abrindo todas as portas para ele ser o candidato. Boa noite, Paulo Sérgio. O governador me deixou triste, mas o povo vai procurar os candidatos novos e livres. Não vamos reeleger nenhum desses corruptos e os Marias que vão com as outras. Vai ser difícil, mas vamos lá. Armando Machado. Tomara que o Armando tenha razão. Eu também. Tomara que o Armando tenha razão. Torçamos por isso, né? Eu espero que aconteça. E se não acontecer, a pressão, a politização vai levar às mudanças que o país precisa. Talvez demore mais do que gostaria. Boa noite. Temer e seus ministros não serão julgados, pois assim que mudar o governo, em 19, eles acabarão ocupando ministérios para escapar das investigações com foro privilegiado. Está dizendo aqui? Não, acho que não. Não. Eu acho que eles vão ser julgados. Hein? Tem certeza? Não, certeza não tem de bom, nada. então tá. Mas... Obrigado, doutor Luiz Carlos Bodanese. Satisfação. Rigoto, Luiz Pera Lima, muito obrigado. Daqui nós vamos para o Senadinho, não sei se tu faz hoje, Luiz Pera Lima. Está pensando? Estou pensando. Está pensando. Tem que trocar o pneu. Está com o pneu furado, né? Está combalido. Obrigado, meu prefeito. Obrigado, muito obrigado. Parabéns pela sua gestão lá. Muito obrigado pelo convite. E continue contando com a gente aqui. Uma honra ter vindo aqui participar com Parabéns. vocês. Foi fruto dos elogios que o senhor tem recebido lá. Obrigado. Lá o novo deu certo, né? Em Viamão. Lá em Viamão deu certo o novo, né? Mudança, né? As pessoas... Não é em todo lugar que o novo não. dá certo, né? Mas vamos esperar, vamos continuar torcendo para que o novo dê certo. Porque às vezes o novo fica velho e não dá certo, nem novo nem velho, tá bom? Verdade. Mas tudo bem. Muito obrigado, retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.